Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e hoje quem está de volta depois de muito tempo aqui comigo no Conexões Mercados, olha, na televisão, mais bonito, mais cabeludo e a barba sempre aquela barba do Léo DiCaprio do mercado financeiro, meu amigo Eduardo Boixá, saudade de você, cara. E é isso aí, pessoal, tudo bem? O tempo que a gente não fazia, né, Marco? Mas agora estamos de volta aí, temos um convidado ilustre hoje no dia, vamos falar bastante de mercado das antigas, mercado atual. Ah, você tá Enfim, louco. estou muito feliz de estar voltando. Muito obrigado, eu já vou falar do convidado de hoje. Ó, vou começar aqui, Fábio Denardi, meu amigo Fábio Denardi, de longa data do mercado financeiro. Ô Edu, esse aqui é da época do pregão, e tem umas histórias do Fábio aqui que eu vou falar no meio do caminho, de mercado lá da época do pregão, que são assim... É o Orcocura, stand-up lá do mercado. Mas, Fabão, obrigado pela sua participação. Muito obrigado aí por você ter vindo com a gente, bater esse papo sobre o mercado financeiro. E até então, né, a gente tem um DNAzinho, né, ali embutido em relação ao mercado financeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, agora também aí com a presença do Edu Boixá. Aí, um abraço, é prazer em te conhecer, mesmo que não seja pessoalmente, mas assim por vídeo. A gente acompanha bastante e eu que agradeço. O Kim é um amigo, né? Eu não sei se pode falar Kim, né? O Marco Prado, mas é um amigo das antigas, que trabalhamos durante muitos anos, mais de 15 anos no pregão da BMF. Tem uma história mesmo, tem uma história dentro e fora do pregão depois. E é bacana esse convite, eu agradeço novamente aqui pelo convite, para a gente relembrar um pouco aqueles tempos e falar um pouco do que vem acontecendo aí, das mudanças que o mercado trouxe daquela nossa época para hoje, né? Acho que eu vou começar com essa pergunta aí, viu, meu? Hoje, mercado, o Edu também é das antigas, né? O Edu estava na mesa. Não tanto, né? Não tanto das antigas, né? Acho que vocês inventaram. Vocês inventaram o mercado, né? Acha que então ele começou cedo, é por isso que é novinho, acho que é novinho. E o Edu só que dava ordem pra gente naquela época, ele estava na mesa. Fabão, mudou muito o mercado, né, de lá para cá. E acho que a pergunta inicial para você é o seguinte: hoje, na sua ótica, olhando para trás do mercado financeiro, em relação à quantidade, inclusive, Edu e Fabão, bateu, essa semana eu vi notícia de que só 1 milhão na bolsa de day traders, de pessoas que fazem day trade. 1 milhão de pessoas. Na nossa época tinha o quê? 100 mil pessoas na bolsa, 20 mil pessoas na bolsa, acho que era. Hoje a gente está falando o quê? Em 5 milhões. Como é que está essa mudança para você do mercado? Vamos crescer mais? A ideia é o mercado realmente chegar num patamar americano de investimento de 50% das pessoas estarem no mercado financeiro? Eu acho que o sonho de todos nós, né, é que nossos filhos ou a nova geração que começasse a vir aí, dinheiro, né? Tivesse uma cultura diferente, né? Então eu vejo assim pelos meus filhos, eu tenho 2 filhos, já são adolescentes, não são pequenos, né? Eu tenho um de 18 e um de 16, que você sabe, um está fora nos Estados Unidos, só que o colégio já vem fazendo um trabalho com eles de ter uma matéria que chama finanças, independente da série, que isso talvez eles só fossem ver na nossa época, na faculdade lá na frente. Eu acho que eles já começaram a ter uma familiaridade com isso, que eu acredito que seja muito importante, coisa que a nossa geração não teve, né? A gente escutava um pouco nossos pais, mas a gente não tinha esse conhecimento. Então eu acho que essa geração que vem vindo aí é uma geração que está tendo mais informações a respeito principalmente do mercado financeiro. A gente sabe que, por exemplo, os americanos, você comentou, eles já nascem, então eles ganham uma ação, eles estão familiarizados, né, com aquilo. Né? Uma vez também que a taxa de juros deles sempre foram muito baixa, né? Agora que a gente está vivendo uma nova realidade, então eles tiveram essa cultura. E nós aqui não, né? Como o nosso subdesenvolvimento, o terceiro mundo, como a gente fala, a gente acabou tendo uma cultura que bolsa era só para pessoas com muito dinheiro, né? E que era muito complicado. E cassino. Cassino também, né? Cassino. É o preto e vermelho, né? É o preto e vermelho. Bolinha, tá? Homem da bolinha. Sempre foi isso mesmo, é verdade. Ó, você quer ver um parâmetro? Edu tá montando um fundo agora, começa a fazer o fundo, está preparando desde sempre aí. Pergunta para você, Edu. O fundo, se tiver oportunidade, vai operar criptomoeda? Cara, esse assunto de criptomoedas é um assunto interessante, né? Porque a gente tem os crypto-lovers, né? Os caras que, se você falar qualquer coisa contra criptomoedas, é a mesma coisa você xingar alguém da família dos caras, né? Não existe...
Eu acho que tudo na vida tem que ter seu limite. Eu acho que criptomoedas é uma classe de ativos, ótimo, muito legal, como outra qualquer. Dentro dessa classe de ativos, como outra classe de ativos qualquer, a gente tem coisa ruim, tem coisa boa, tem ativos melhores, ativos piores, e a gente tem que saber peneirar, ainda mais que é uma coisa mais recente, então tem muita coisa estranha no meio ali, até para ser regulado, até para teste, enfim, tem um aprendizado que está sendo feito aí por todo mundo, né? Todo mundo que está operando criptomoedas aprende um pouquinho a cada dia que passa, porque é uma coisa nova. Me espanta um pouco o discurso meio da... Né, vamos comprar isso aqui vai subir 1000%. Mas por que isso aqui vai subir 1000%? Por que isso aqui vai subir 2000%? Né, o cara já compra querendo vender ele na frente. Não é uma cultura de investimento que boa parte das pessoas, né, que operam criptomoedas tem. Né, não tem uma cultura de investimento. É uma cultura meio de loteria. Então, essa parte da loteria eu deixo para lá. Eu, pelo menos, vocês também, né? A gente já está nesse negócio há muito tempo. De loteria não dá dinheiro, né? A verdade é que loteria não dá dinheiro. Você pode até acertar uma vez na vida ali ou outra no mercado, né? Mas a maioria das vezes você vai acabar perdendo dinheiro. Então, poxa, eu acho que quem busca um negócio mais de longo prazo, mais organizado, com mais consistência, essa palavra de consistência, acho que é uma palavra bem legal que o pessoal do mercado tem usado bastante, principalmente os youtubers aí, né, hoje em dia eu tenho acompanhado bastante esse pessoal que faz, né, eu virei um blogueirinho também ao longo do tempo, aí, ao longo dos últimos anos, o pessoal fala muito de consistência, eu acho que tem isso, né, acho que falta um pouco de consistência em alguns ativos de criptomoedas. Eu puxei essa pergunta, Fábio, inclusive, que é porque você trouxe a questão do seu filho, sua molecada está aprendendo hoje educação financeira na escola, e a criptomoeda, para eles, é uma porta de entrada, porque é muito mais difundido, né? Você vê a molecada no Instagram, nas mídias sociais, e eu perguntei pro Edu, que é um cara que está fazendo, vai gestor de fundo, e como é que ele enxerga essa questão da criptomoeda. E é só que aquela história também, o cara para entrar no mercado, ele tem que conhecer algum de investimento, algum ativo, né? E os ativos que geralmente estão mais na moda é a porta de entrada para alguém que tem interesse em relação ao mercado financeiro. Aí o cara tem toda a composição de aprender ao longo do processo e entender um pouco do ativo, né? Só que, engraçado, Edu também, já vou deixar tudo na conversa ali para vocês discutirem disso. A inversão de valores que se tem hoje em relação ao mercado, e assim, para quem está em casa, que está hoje o cara está no seu Instagram, nas suas mídias aí, e se tem um monte de gente falando de mercado financeiro. E aí eu me deparo, eu entro no Instagram do Edu, e ele faz um programa toda segunda-feira, Market for Map. Cara, sim, e sem falsa modéstia, né, porque eu tô na frente dele, você sabe que eu sou um cara que eu falo de boa assim. Cara, o Edu é fantástico, o cara manja muito de mercado, muito bom, muito técnico, puta profissional, verdade. E o cara sabe, assim, era cara para ter 1000 pessoas assistindo, cara. Entendeu? E tem uma quantidade de pessoas, mas era um cara para ter 1000 pessoas assistindo, porque é uma referência para o mercado financeiro e fala coisas legais. Então, o mercado tem esse desafio também. Então, olhando hoje que você também está à frente, falando de produtos, com a experiência que você tem, você encontra uma dificuldade numa comunicação? O que você está vendo de todo esse movimento? Eu achei muito interessante. O Edu é um gênio mesmo, e ele falou exatamente o que eu penso. Eu não sei se vocês sabem. Vocês estão demais hoje, hein? Não Vocês é, estão mas demais hoje. Estão querendo namorar comigo, é isso? Porque você falou exatamente o que eu queria e você usou uma palavra que eu vou contar aqui aos caras. Os cryptolovers é impressionante. E eu vou te dizer isso porque eu faço um call da manhã, né? Não chega nem aos parâmetros de vocês aí. Não, mas eu faço. Inclusive, você tem um call mais chique. O meu slogan é o call mais chique do Brasil. É do Denar de Trader. Todo dia eu faço entre 8 e pouco, né? Tenho que fazer antes do nosso concorrente do Pablo Spy, porque senão falam que eu fico copiando e eu brigo com meus amigos o tempo todo sobre isso. Sério? Nossa, os caras pegam no meu pé, eles falam, você fica esperando o Pablo, aí eu já faço uma meia hora antes, aí eu mando pra eles, o Pablo vai me imitar. Manda um abraço pro Pablo, que ele é gente boa. Ele é gente fina, o Pablo é um gênio, Pablo Spy também. Um abraço pra você, cara. E aí eu começo sempre falando de algumas coisas, né? E sempre me pedem para falar de bitcoins, né? De criptomoedas. Opa, caiu aqui. E eu acabo eu falo que eu não comento coisas que eu não acredito, que eu não vejo fundamento,
E que mas eu sou. Você precisa ver, o Marco sabe os grupos de WhatsApp que a gente tem, os caras vêm engolindo. Eles falam, você tem que entender. Mas por que agora? Sem brincadeiras. Porque assim, não é que eu não acredito em criptomoeda, como vocês falaram. É um ativo novo, né? É uma coisa que talvez o começo dele foi uma coisa um pouco obscura, que deixou as pessoas um pouco assim, apreensivos. Eu falo as pessoas, nós, assim, um pouco mais velhos, estamos há muito tempo no mercado, no sentido que, criptomoeda foi uma época para, sei lá, lavar dinheiro de arma, de algumas coisas erradas que a gente sabe. Crime, exatamente. O cara hackeava uma empresa e aí ele ia pedir em forma de bitcoins, um resgate, alguma coisa assim. Ainda é hoje em dia. Então, mas se você falar isso para os criptolovers, eles vão falar que a gente está inventando e que não é isso. Porque na cabeça dessas pessoas, um dia, o Marco sabe, a Bitcoin custava $1. E hoje ela custa 70, né? Em média, $70 mil. 360 mil reais, mais ou menos hoje. Então, e alguém um dia deve ter comprado por $1. E esse cara realmente ganhou dinheiro. Agora, nós vamos entrar, um exemplo ontem, uma cliente minha, né? Eu faço parte da GWM, né? É um escritório de investimento, de consultoria, com um braço no BTG, e uma cliente minha com um perfil completamente conservador, que 100% da carteira dela está em CDB, LCI e LCA, me falou que ia comprar bitcoins por conta do criptomoedas, né? Por conta do filho dela, que por uma coincidência também estuda no colégio dos meus filhos no Dante. E eu falei, não é possível. Mas de onde que você escutou isso? E é o que você falou. Talvez a nova geração está trazendo essas informações e esses ativos novos. Porém, é muito perigoso. A gente que sabe um pouco, as pessoas, por exemplo, e as pessoas falam, vamos falar em valores aqui que eu acho que fica mais fácil para o público, né? Então a pessoa tem um dinheirinho, ela quer colocar R$1.000, mas ela já está pensando na venda, por isso que o Edu matou. Ela já quer vender por 3 mil, né? E como? Por quê? Se fosse fácil, diz aí, Marco. Pum, jogo da bolinha. Se fosse fácil, todos eu só complementar, e o Edu depois queria passar a palavra para o Edu, eu acho que nesse caso que a gente entrou nesse campo, entram duas coisas que hoje é muito fácil no mercado financeiro, porque está associado com pessoas, que é a ganância e a preguiça. Se você une isso, para as pessoas é muito fácil. Me dá o peixe, mas eu não quero pescar, né? O cara quer ganhar o dinheiro de forma fácil, é a ganância e a preguiça. A ganância de ganhar dinheiro e a preguiça de aprender. E ninguém quer aprender. Edu, acho que as pessoas, se pegar a bagagem que você tem no mercado financeiro, o quanto você debruçou e o quanto você teve de que ler de forma incessante para poder, pelo menos, tentar aprender um pouquinho que você sabe, né? As pessoas não querem isso. Então, eu acho que é o negócio vou comprar aqui uma criptomoeda por 15 centavos, vou vender por $20. São movimentos muito fortes que as pessoas... E tem esse negócio da internet, né? Tem um cara que acertou uma vez lá e aí ele vende a assinatura da aula dele, falando que ele acerta pra caramba. Qual é a minha próxima? Né? Você vê no Instagram isso, né? Qual vai ser a próxima que eu vou acertar? Aí o cara compra por 10 centavos e quer vender por $20. Poxa, é um negócio... É quase que um esquema de pirâmide mesmo, pô. Não tem outra palavra para dar para esse negócio. Perfeito, é um esquema de pirâmide. As pessoas vão entrando e vão comprando e vão trocando de mão e aquele negócio vai subindo e o último que ficar apaga a luz, né? Antes do negócio voltar a cair. Boa parte das criptomoedas acontece isso, né? Tem alguns casos aí de moedas que foram para zero, que todo mundo perdeu todo o patrimônio, né? E tem outros casos, como o Bitcoin, por exemplo, que ainda está lá em cima, né? E tem o tal do halve, e aí tem não sei o quê, tem sempre alguma coisa ali que vai fazer aquilo valer mais. Enfim, na minha ideia, né? Eu não tenho bitcoins, eu tenho muito pouco em criptomoedas. Também tenho discussão também em grupo de WhatsApp, também tenho uns amigos que acham que o negócio é o futuro e tal, que vai, né, que vai andar muito e vão todos ficar ricos, mas não tem criação de riqueza, não tem lastro, eu não consigo ver o valor que a maioria das pessoas, né, que a maioria das pessoas que mexem com criptomoedas enxerga. Eu prefiro ficar fora, né, poxa, eu prefiro ficar no... Se eu não entendo uma coisa, eu tinha um chefe no mercado, Leonardo Gereissati, ele falava isso no HSBC, ele falava, pô, eu não ligo da gente operar nada, desde que a gente entenda o que a gente está operando. Eu acho que é mais ou menos isso, né, se eu não entendo o que eu estou fazendo,
provavelmente eu vou ser o cara que vai pagar a conta. Então eu prefiro ficar de fora. Eu só levantei esse assunto do Bitcoin na conversa que a gente tem, dentre um monte de coisa para se falar, porque o Fábio já falou a questão da composição, trazendo a visão de quem é de muito tempo do mercado, com o que a gente está olhando aqui, porque de certa forma isso é um caminho sem volta, a gente sabe disso, né? A regulamentação vai acontecer num processo natural, como por exemplo os futuros de Bitcoin serem negociados na B3 agora, com autorização da CVM. A gente percebe que é um movimento que as coisas estão se encaixando, e quem sabe daqui uma entrevista, daqui 10 anos, a gente conversando, a gente vai falar, pô, você lembra do Bitcoin atrás, que a gente era um pouco atrás, pé atrás, hoje o produto é maravilhoso, né? Acho que é importante a gente estar sempre aberto para essas novidades que estão acontecendo, inteirados isso, e passar essa opinião de forma imparcial, que cada um tem uma perspectiva, em que hoje precisa de um fundamento um pouco mais sólido para qualquer tipo de investimento. E os criptoativos, no caso, ainda falta um pedacinho dessa solidez. É o que eu acho, né? E como é que é os os Crypto Lovers? Não, eu acho que vocês foram perfeitos. Essa entrevista para mim vai ser muito bacana, porque eu tenho milhões de amigos e eu já vou falar que às 9 horas eles vão escutar pessoas que têm um conhecimento, que é o que você falou. A gente não está aqui defendendo uma bandeira ou outra. Só que a gente acredita, a gente é do old school, né? Não pode usar mais a palavra macaco velho, né? Então tem que usar essas coisas. Eu que falar macaco velho. Se a gente contar as histórias da Bolsa, né? Vamos contar daqui a pouco. A gente ia ser esculachado. Mas eu acho que é isso. É muito interessante porque a gente sabe que é um novo mercado, só que a gente queria entender um pouco mais, porque como vocês falaram, criptomoeda, talvez seja a bola da vez, talvez daqui a menos de que 10 anos a gente perceba, mas assim, o que o Edu falou eu acho fundamental. Vai subir por quê? Quando você compra um pedaço de uma empresa, uma ação, você tem uma perspectiva que aquela ação por algum fator ela vai subir. Seja uma porque fusão, a empresa, exatamente, porque a empresa vai vender mais produtos, porque vai inflar tecnologia. Agora, a criptomoeda é assim, ela vai subir por quê? Ela vai subir porque vai ser negociada no Walmart dos Estados Unidos. Tá bom, então é isso. Vai ser mais um meio de transação. Por que vai subir? Porque ela vai ser negociada na B3. No McDonald's. Tá bom, exatamente. Mas só por isso. Porque ela não é o que vocês falaram, não tem fundamento. Exato. Mas, vamos fazer o seguinte, para você que sintonizou agora aqui na BMC, estou conversando com o meu amigo Fábio Denardi, ao lado de Eduardo Boixá. A gente vai para o primeiro intervalo do programa e daqui 2 minutos já voltamos falando de muita coisa, mercado financeiro das antigas. Quero falar de empresa estatal, de mercado americano. Olha, tem muita coisa para a gente discutir ainda ao longo do programa. Então, continue com a gente. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Conexão Mercados aqui na BMC. Eu sou Marco Prado e ao meu lado a presença aqui, não é Fashion Week não, Fábio Denardi, meu amigo Fábio Denardi e Eduardo Boixá, diretamente ali, lá na telinha de Florianópolis. Ô Edu, seguinte, pregando viva voz, aquela bagunça, 1.500 pessoas, um alvoroço, aquele tal de compra e venda, aquela gritaria que você fazia parte da mesa. E aí, você imagina, futebol. Cara, futebol era a menina dos atores, cada um com seu time ali. Só que tinha algumas pessoas que eram as mais, digamos assim, alvejadas. As pessoas que canalizadas no mercado. E tinha os corintianos, o Tremedeira, que é um grande amigo nosso, que é muito engraçado, o Tremedeira. O corintiano que está em Nova York hoje, manda um abraço para ele, né? Pô, tem que mandar. É um amigão nosso fantástico ali. Tremedeira, um beijo para você, cara. Tem uma família linda lá, marido da Queca. E aí o Tremedeira é corintiano. Então o Tremedeira, quando o Corinthians perdia, o Edu, os caras sacaneavam. Aí tinha os palmeirenses também, tinha o Santista, e tinha um São Paulino que ficava no pitch, lá embaixo, chamado Fábio Denardi, que ele ficava no primeiro degrau. Quando o São Paulo perdia, os caras falavam que o São Paulo era pipoqueiro. Você imagina, com esse cabelo há 10 anos atrás, no gel bonitão, todo alinhado, o cara pegava um pipoca, a galera ficava jogando pipoca no cabelo dele. Meu irmão, pensa num cara que ficava nervoso, era você, tá bom? Vou falar que tem uma... Edu, essa parte aí eu vou te dizer, meu. Tem umas histórias... Eu não sei nem se o
se o Kim lembra, mas a gente, bom, enfim, a gente tem um grupo de WhatsApp, então tem o Kim corintiano, o Rodrigão e o Tremedeira. Eu de São Paulino e um palmeirense, né? Então a gente tem 20 anos de amizade. E a gente fica lembrando até hoje. Mas tem uma história muito engraçada. Bom, e teve uma época lá que realmente o São Paulo ganhou bastante coisa, então teve o título mundial, então a gente levava bandinha, tinha uma série de coisas. Porém, como eu perturbava muitas pessoas, os caras ficavam esperando. Tinha cara que nem torcia para futebol, mas assistia à noite, porque ele sabia que de manhã ele ia pegar eles brincavam, Álvaro Garneiro, você vai ver como é que vai ficar seu cabelo. E teve um dia que o São Paulo perdeu, só que eu não vou me recordar qual foi talvez pode ter sido aquele, não sei se foi São Paulo e Inter, que o São Paulo perdeu o título. Porra, bom, resumindo. Inter do Fernandão, aquela época. Isso. Porra, Edu, a BMF ali na Praça Antônio Prado, eu desci no metrô São Bento, pô, e eu já cheguei no horário, assim, porque eu já sabia que se chegasse 10, 15 minutos antes, ferrou. Eu já cheguei meio que em cima da hora, quando eu dobrei ali no Girondino, na São Bento, ali perto do Dix, que eu já vi uma meia dúzia de auxiliar me esperando, com uns mini sonhos desse tamanho de padaria, mas mini sonho de verdade, uns fardos de pipoca, aquelas pipoca cor-de-rosa. Eu falei, Jesus, não vai dar nem tempo. E dali até o pregão da BMF, o negócio foi complicado, velho. Ai, velhos tempos, eu abri o programa já. Abriu o segundo bloco contando essas histórias. E não tinha Vascaíno, né? Que Vascaíno. Puta, Vascaíno, não me lembro, será que tinha? Tinha um flamenguista, o Carioca era flamenguista. Tinha o Pica-Pau. Tem Vasco em tudo que é lugar, cara. Será que ele era? Eu acho que ele era vascaíno, o Pica-Pau, que no Madrid operava índice. Bom, é o seguinte, vamos voltar para o mercado financeiro. Porque de futebol, não pode falar de futebol, política, né, e outras coisas futebol agora. Pode falar, cada um defende o seu, não estou falando nada demais. Ô, Marco, só contando um caos. Oi. Só para falar esse negócio que jogam em você, cara, quando eu fiz 30 anos, olha isso, tá? 30 anos eu fiz em 2007. Faz tempo. Eu tenho 47, eu fiz em 2007, eu fiz 30 anos. E aí, eu trabalhava na Boutique, eu trabalhava num fundo americano. Como chamava, Edu? Boutique Capital Markets. Eu ficava na Funchal. Aí, fui trabalhar, poxa, no dia normal de trabalho, não é porque eu tô com aniversário que eu não vou trabalhar, fui lá trabalhar, lá pensando, eu fui no banheiro. Cara, que eu abri a porta do banheiro, tinha uns 8 caras lá de fora com ovo. E os caras, e na hora que eu abri, que eu vi ele, eu fechei. No que eu fui fechar, eles arremessaram os ovos e bateu o ovo em porta, na parede do banheiro. É impensável uma sandice dessa hoje em dia, entendeu? Hoje em dia não tem a menor condição de acontecer nada parecido disso. Os caras me deram uma ovada dentro do escritório, cara. Edu, eu tinha 30 anos de idade. Não, mas o pior é que a gente fala muito do pregão, porque obviamente o pregão era uma coisa assim... A gente era maluco, Kim, porque não é possível. Nós trabalhamos tantos anos lá, outros tempos. Mas a mesa também, o bicho pegava. E as brincadeiras, principalmente com os estagiários de mesa, porque eu, na verdade, depois a gente pode conversar sobre isso, eu fiz um caminho completamente inverso, né? Normalmente as pessoas trabalhavam no pregão. Na verdade, como é que era? Bom, já antecipando rapidinho. Como funcionava o mercado da nossa época lá? O cara começava de office boy, né? Contínuo, talvez subisse um pouco para o back-office da corretora, da distribuidora, e depois ia para o pregão de auxiliar ele poderia virar coisa, e bronca de mesa. Eu fui ao contrário, eu comecei de estagiário numa mesa de uma corretora e desci para o pregão. Então eu posso dizer que eu também acompanhei um pouco como era a mesa, e a mesa realmente tinha. Você dizer hoje que tomou uma ovada dentro do escritório... Não, eu tenho provas. Quem conhece... Sim, eu sei. Quem me jogou ovo, que era meu estagiário na época, hoje é o CEO da XP, Thiago Mafra. Era meu estagiário e jogou ovo em mim. Conhecidíssimo. Jogou ovo em mim. Pode perguntar pra ele, quem conhece o Mafra aí, pode perguntar se essa história é verdadeira ou não. Caramba, caguetou o cara. A turma jogou ovo em mim, cara. E ele era estagiário, mas não tinha medo, né? Era estagiário, não medo. As brincadeiras eram tão punks no pregão, porque quando você chegava na época de auxiliar, com o jalequinho amarelo, primeiro que você tinha uma gravata velha porque dava um nó cego. O cara pegava, primeiro dia,
E aí tinha umas brincadeiras que foram evoluindo, né? Com o tempo. Eu lembro que tinha época que eu não participei, até depois do meu tempo, do ovo frito, que o auxiliar chegava no chão, ele tinha que ficar deitado, o pessoal fazia ficar fazendo barulho de frigideira e o cara tinha que ficar no chão, se debatendo no chão, igual ovo frito. Não era? E além de tomar um beijo na boca ou na bochecha do Lamarck, né? Ficava, sei lá, 500 pessoas em volta do cara, o cara no chão se debatendo, o pessoal fazendo barulho de óleo quente. Não, mas enfim. Era assim. Não, e contar que tinha muita gente, né, que acabava nem voltando, Edu. Sim. Né? Tinha gente que, ou seja, que voltava traumatizava. Porque não era normal. Era mais fácil do que o exército de Israel. o Fábio Eduardo Boixá. Vamos lá, vamos falar de mercado financeiro rapidinho aqui. Essas histórias também são bem legais para o telespectador. Gosta de saber um pouco desse passado, bastante interessante, que nós tivemos a oportunidade e a honra, né, digamos assim, de ser forjado no aço. O mercado financeiro hoje está num dilema aí, né? A gente está tendo um probleminha com o estatal. Esse cara aqui chamado Eduardo Boixá, ele sempre vem falando, e ele não gosta de estatal porque ele tem estatal sempre o principal acionista, o governo. E a gente está num governo agora um pouco gastador e que tem algumas manobras para poder gastar. Em relação a isso, como é que você está acompanhando esse movimento, o Fabão? Depois queria que o Edu desse a opinião. O Edu aí, que é o nosso expert, pode falar. A visão que eu tenho é justamente essa, né? Eu também acho que você deixar o governo controlando muitas vezes não é a melhor maneira de se ter um mercado concorrente, de ter um mercado um pouco mais, assim, não vou dizer justo, mas um pouco mais clean, né, sobre aquilo. Porque você sabe, você é diretor aqui da BMC ou de uma empresa sua. Se você não der resultado, tchau. Facão. São outros. Né? E a estatal não tem muito isso, né? Então é um cargo que foi dado, presenteado, ou talvez por méritos mesmo, né? Que a gente sabe que não está acontecendo. Então eu acho esse momento que nós estamos vivendo um pouco perigoso. Haja visto isso que está acontecendo com o Prats na Petrobras, né? Então parece que hoje de novo vai ter um bate-papo para ver se realmente ele vai sair. E vai sair de que maneira, né? Será que realmente vai vir o Aloysio Mercadante para assumir? Será que isso para os acionistas é a melhor parte? Será que isso para o país realmente é a melhor parte? Ou mais uma vez o governo está se usando de uma empresa que seria do povo, seria nossa, para usufruto de fazer outras coisas que a gente sabe que realmente talvez o governo não vai conseguir aí manter o que ele combinou aí dos gastos. Ao déficit, né? Exatamente. Edu? Cara, esse negócio de estatal é o que eu falo, que eu costumo repetir sempre, é que a gente tem outras coisas para fazer, cara, entendeu? A gente não precisa ficar... porque Petrobras subiu 200.000% nos últimos, né, no último ano, no último ano do Bolsonaro, que paga dividendo, que bom, né, que parabéns. Mas em algum momento vai acontecer, aconteceu esse ano aí, de ter alguma ingerência política, ou vai trocar o governo da vez e entra outro governo que não é tão alinhado com o mercado, e aí os caras começam a usar a empresa para fins políticos, e aí e começam a reclamar. Eu nunca vi isso. Os caras reclamam que a empresa dá lucro. Como é que pode isso? Não faz nenhum sentido. Tá ganhando muito dinheiro. Que bom que tá ganhando dinheiro, que tá podendo distribuir dividendo para os acionistas, e o principal acionista da Petrobras é o Tesouro Nacional, né? É o próprio Estado brasileiro, que recebe a maior parte dos dividendos que são distribuídos. Então não vejo nenhum problema da empresa ter resultado. Bom, que ótimo, a gente veio de uma situação da empresa quebrada para uma situação da empresa dando resultado. Pô, vamos bater palma para quem conseguiu trazer a empresa, mudar a empresa de patamar, né? Sair de uma situação falimentar para uma situação invejável. Ao invés disso, nós temos essa discussão que é vazia para mim, né, de que tá ganhando muito dinheiro. Que bom, todas as empresas deveriam ganhar dinheiro, inclusive as estatais. Porque ela tem uma função social, tem. Mas para mim, a principal responsabilidade social de uma empresa é com lucro. Porque se ela tiver lucro, ela garante a continuidade do trabalho dela, das funções dela, garante que vai continuar contratando pessoas, garante que vai pagar o salário das pessoas em dia, garante que vai ter investimentos. É isso, poxa. A minha visão é diferente, e por causa disso eu acho que a gente não tem que operar estatais. Eu não opero.
Acho legal quem gosta de operar, porque o Banco do Brasil subiu mais que Itaú nos últimos 2 anos. Que bom, poxa. Continuem operando o Banco do Brasil, até a hora que não der muito certo o negócio virar. Enfim, eu tenho alguns dogmas ali, alguns dogmas, um dele é não operar estatais. Por isso que eu amo, todo dia eu falo no call da Valezinha. Eu gosto da Vale. Mesmo nessa língua, tá? Então, mas R$60? 60, que judiação, né? Mas agora já que judiação. Agora, hoje já tá para 63. Eu fico todo dia, a primeira coisa quando eu acordo, que eu vou ver as notícias que a gente tem aqui. Ver o minério. Eu vou ver o minério de ferro. 2 dias de pancada, minério de ferro, né? 5, 6 aí, 2 dias. 3 de recuperação. E que eu vou entrar nesse assunto também, me lembra de falar da eleição dos Estados Unidos, que está associado com China. Voltando só para finalizar e colocar meu ponto também, que vocês acham, a gente tem um jeito de negociar. Esse governo, o presidente atual Lula, ele tem um jeito de fazer as suas negociações, como, por exemplo, cada um tem o Donald Trump, tinha um jeito, uma forma de negociar, né, que é mais ou menos nessa linha, claro, devidas às proporções, nessa linha da pancada, de vai goela abaixo, enfia a goela abaixo, como o Donald Trump ele fazia com a taxação, aquela tributação com a China na época, que ele era presidente, olha, vamos taxar 25%, 30%, não queremos produto do e Estado. Brigava e ia até o final e enfiava a goela abaixo. A gente teve um ministério da parte da equipe econômica montada contra gosto do mercado. O presidente, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, ele até que de uma certa forma surpreendeu, porque surpreendeu ele de forma positiva, que era uma coisa que o mercado não queria, foi enfiado goela abaixo. A questão da Petrobras, aparentemente, está se concluindo da seguinte forma. Jean Paul Prats é meramente uma figura ilustrativa, que não manda nada, e que o governo usa os dividendos para poder, de uma certa forma, equilibrar o déficit, como ele falando. Vamos dividir os dividendos, a gente paga para a União os aluguéis lá de plataformas, 20 bi de plataforma, todo mundo fica feliz e o dinheiro sobra para todo mundo e goela abaixo da gente. Agora, eu vejo que nesse formato de postura, de condução de uma economia, teoricamente, a gente fica engessado, a gente não consegue fazer nada. Até mesmo nós que somos do mercado financeiro, que a gente está avaliando e enxergando isso, não teria o que falar, porque a gente fica, de uma certa forma, engessado. Aí a pergunta é isso. Eu fiz a minha posição para voltar para a pergunta para você. Olhando tudo isso, Fábio, hoje, você que dá atendimento para o seu cliente, por exemplo, o que você fala para o seu cliente? Você fala, cara, vamos para a estatal ou vamos pular fora de Brasil? É otimista com o Brasil? O Brasil é um país que vai dar certo, um país que... Como você trabalha esse psicológico para com as pessoas que procuram em relação ao investimento? Eu acho que, começando o que você falou, que eu acho que é importante assim, o Haddad realmente não era, eu particularmente também nem imaginava que ele pudesse ser, né? Ele substituiu o Paulo Guedes, que realmente, né, não vamos falar o quanto foi um bom ministro, só que ele vem sendo assim o menos mal, eu acho. Uma boa surpresa. Uma boa surpresa, exatamente. E o mercado, né, o que a gente fala dos clientes, né, os clientes têm muitas dúvidas do que vai acontecer. Será que é mandar dinheiro para fora? Exatamente. Então, eu acho que teve uma época pior, mas ainda está tendo e o Edu pode dizer. Porém, eu acho que aconteceram algumas coisas, algum cenário que está ajudando um pouco a gente. Eu acho que o Milei aqui na Argentina mostrou que, entendeu? Pode ser que as coisas melhorem aqui, segure um pouco. Eu acho que provavelmente o Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Uhum. Então eu acho que talvez o Brasil vai ter que adotar uma postura diferente, né? Ele talvez o governo, principalmente o Lula, que ele não... Você imagina o Lula na posse do Trump? Isso eu não imagino, como não foi na do Milei. Mas eu acho que ele é um cara político. Ele é um cara político. Muito. Né? Muito ele bom. É muito, né? Muito bom. Então eu acho que em algum momento vai ter que perceber que não vai dar para fazer aquilo, para bater de frente. Assim como todo mundo fala, e aí eu também quero escutar você novamente e o Edu, o seguinte: os juros é um consenso que a taxa Selic vai fechar 9,5% para 2024.
Eu vejo porque lá no banco BTG, estudos, eu participei daquele summit que teve agora, que muito bacana. Então foi o cara do Bradesco, o cara do Itaú, um cara do Banco Central, e realmente eles falam que a taxa vai vir para 9, 9,5. E aí eu fico também numa encruzilhada. Eu falo, caramba, mas será que o Brasil vai conseguir ter uma taxa de juros de 9, 9,5, né? Uma taxa assim nominal, sendo que os Estados Unidos provavelmente não vai abaixar os juros em 3. 4,5 é um milagre. Como é que o dinheiro vai ficar aqui, Edu? Você que é o cara dos fundos. Como é que nós vamos segurar a gringaiada aqui? Então, cara, são vários assuntos aí que vocês levantaram, né? O primeiro nosso ministro filósofo, né, o Haddad. O Haddad é o seguinte, é ruim com ele, pior sem ele. Né? Para mim, cada dia que passa, eu tenho essa confirmação. Pô, nós tivemos Guido Mantega, desculpa, né? Eu te cortando. Imagina, poderia ser isso, né? Mas o Haddad é ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que ele é um cara, né, que não é a dele ali, ficar como ministro da Fazenda. É muito difícil você ser ministro da Fazenda em um governo do PT, porque a pressão para aumento de gastos já é normal dentro de qualquer governo, principalmente vindo do Congresso. Mas no governo do PT você tem a pressão, inclusive, do próprio partido, né? O próprio partido acha que o Estado é o indutor do crescimento. Então é uma pressão muito grande em cima dele. Ele tem tentado controlar. Acho que o acerto está sendo feito errado, obviamente. Em vez de a gente cortar gastos, ou pelo menos otimizar os gastos, a gente tem uma pressão muito grande por aumento de impostos, né? Isso é tirar dinheiro do setor privado, do setor produtivo, o cara que inova, o cara que dá emprego de verdade, né, emprego competitivo, para pegar esse dinheiro e você esterilizar no Estado, entendeu? E jogar dentro do ralo ali, dentro da máquina pública ali, e o dinheiro vai sumir. Enfim, cada R$1 na iniciativa privada vale bem mais do que R$1 na mão do setor público. Mas, puxa, dado o que está acontecendo, poderia ser bem pior, né? Poderia a gente estar com um gasto muito grande e nenhuma preocupação do governo em fechar as contas. Pelo menos o Haddad tem tentado fechar as contas. Outro ponto que você falou dos juros, né? Esse é um ponto também que eu já vinha comentando desde o início do ano, que eu achava que o mercado estava muito otimista com essa questão dos juros americanos, né? De achar, vão ter cortes, vai ter corte, vai cair, já está caindo. Como é que os Estados Unidos vai cortar juros se a inflação americana não cai? Né? A gente teve, obviamente, ali no final do ano passado, né, uma melhora pontual da inflação, e depois a gente teve o repique, e a inflação está para cima, né? Economia americana explodindo. Eu tenho amigo empresário em alta. Eu tenho amigo empresário nos Estados Unidos. Eu tenho amigo que é empresário nos Estados Unidos, eu conversando com ele nos últimos dias aí, ele falou: cara, não tem como contratar ninguém nos Estados Unidos. Não tem mão de obra, não consegue contratar ninguém, não tem mão de obra sobrando. Como é que a inflação não cai, cara, nessas circunstâncias, né? Não tem como. Ou seja, você tem um mercado muito aquecido nos Estados Unidos, inflação para cima e uma pressão muito grande de parte principalmente do staff político, né, para diminuir, para cortar juros. Só que você não consegue cortar juros, ou seja, você tem um problema nos Estados Unidos. E o Brasil, dentro dessa confusão toda, o Banco Central, eu tenho minhas críticas ao Banco Central no brasileiro, porque eu acho que realmente jura 2% ao ano não dava para ter, né? Mas eu entendo que no meio da Covid, só todo mundo. Eu acho. Olhando pelo retrovisor. 13, 15, cara. Puta. 14, olhando pelo retrovisor, 14, 25. Né? Olhando para o retrovisor, parece um erro, né? Porque, afinal de contas, né, o juro a 2%, ele desbalanceou tudo, o dólar subiu muito, bolsa subiu sem precisar. Enfim, a gente teve um desbalanceamento dos ativos e depois a gente teve uma chicotada para cima no juro para poder rebalancear tudo, ou seja, foi muito para baixo e depois foi muito para cima. Poderia ter sido menos os movimentos, olhando, mas eu entendo que é uma situação atípica. Imagina, Covid, a gente não sabe se vai estar vivo hoje, vai estar vivo amanhã, o Banco Central tentando fazer o trabalho dele, copiando inclusive o que está acontecendo com outros bancos centrais do mundo. A gente é satélite, a gente tem que lembrar disso sempre. A gente não é
A gente é a cabeça da sardinha, né? Você prefere ser rabo de tubarão ou cabeça de sardinha? Eu acho que a gente é cabeça de sardinha. A gente não manda em nada no mundo. O Brasil é um país satélite. A gente seguiu o que estava acontecendo em outros lugares, né? Enfim, eu acho que a gente dá um valor muito grande porque o Banco Central efetivamente pode fazer, né? O que o Banco Central pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é juro, pô. Ele não pode fazer mais nada. Quem tem que dar condição para o juro cair é o governo. O governo tem que gastar menos. Se o governo gastasse menos, né, se tivesse as contas mais em dia, sobrasse dinheiro no final das contas, no orçamento, sobrasse dinheiro, você tem alguma dúvida que a inflação já teria caído? Você tem alguma dúvida que o juros já estaria mais baixo? Eu não tenho, né? Mas o diagnóstico no Brasil, como sempre, é errado, né? O partido do atual governo, ele quer que gaste mais e quer que corte juro também, mas a conta não fecha. O diagnóstico, Edu, te cortando, é certo, o problema é a medicação. O modo como toma a medicação é que é errado. Boa colocação. O diagnóstico deles, do atual governo é errado, né? Ele acha que é uma coisa, só que não é essa coisa, né? Você não pode deixar juro para baixo e aumentar o gasto estatal indefinidamente. Uma coisa é contra a outra, né? Tem limite para isso. Ou seja, o Banco Central acho que ele é bem limitado ao que ele pode fazer. Vai trocar o presidente do Banco Central agora, provavelmente entra o Galípolo, né? Eu acho que deve ser o Galípolo que vai entrar. No final do ano. Dezembro, né? Deve ser ele, né? Acho que deve ser ele. Estão atrasando aí o anúncio, acho que até para ter menos pressão sobre ele, mas provavelmente ele vai ser o próximo presidente do Banco Central. E aí veremos, meus amigos, porque aí nós teremos um Banco Central que é, no mínimo, não alinhado ao mercado, né? Com muita influência de políticos, de muita influência política e com muita influência da escola mais Unicamp, vamos dizer assim, né? Mais à esquerda, com movimentos que a gente já viu que não funciona, mas a gente verá provavelmente, novamente, a turma não desiste, mais erros nessa direção. O deixar bem claro aqui também é o seguinte, né, para o telespectador que está assistindo a gente, eu não sou partidário de governo nenhum, tá? Não, gente. Eu não estou tomando PT e eu particularmente. Eu não sei vocês, acredito que não também, conversando. A questão é que a gente está vendo do ponto de vista econômico, ponto final, que não dá certo. Essa receita e essa linha não dá certo. Como também o que antecedeu também fez muita burrada também. Então a gente sabe que, assim, do ponto de vista eu não sou, hein, Marco? Eu não sou nem PT nem Bolsonaro. Hoje em dia o mundo parece que só tem esses dois, né? Eu não sou nem PT nem Bolsonaro, viu, pessoal, que tá acompanhando o programa aí. É importante dizer isso. Um grande problema surgir esses dois como figura aí, com essa personalidade que trouxe esse problema do ponto de vista econômico. Não estou falando de pessoas, tá? Bom, vou fazer o seguinte, a gente vai para o último intervalo do Conexão Mercados. Na volta tem muito mais assunto, fique conectado. É aquele intervalo de 2 minutinhos que já voltamos. Muito bem-vindo de volta ao Conexão Mercados, hoje com a presença Fábio Denardi, Eduardo Boixá em Floripa. Tá bom, tá legal, a gente ficaria conversando aqui. Eu ficaria conversando com vocês mais umas 5 horas aqui sobre os assuntos, mas a gente tem que dividir. Falamos aqui, contamos um monte de coisa aí, mercado e os criptoativos, mercado brasileiro, e eu quero canalizar um pouco para essa questão, já mirando aí as coisas que estão por vir em 2024. Os tópicos que começaram o ano foram fiscal brasileiro, que a gente já falou um pouquinho, né? Foram a inteligência artificial, que dominou muito aí o cenário, né? Principalmente a gente viu ações lá do setor de tecnologia brilhando bastante. E nos tópicos, eleição nos Estados Unidos, que vai predominar, acho que a partir do segundo semestre, e não tem como falar de China. Embora que China, a gente sabe que os números, os indicadores, parece que é meio que engessado, a coisa não é meio maquiado, né, parece. Acho que o fuso horário atrapalha muito, porque ele tá dormindo na hora que sai, né? Na hora que sai da China, a gente tá tudo dormindo. A gente acorda já com a surpresa. Já acorda, tá com a batata quente na mão. Então, acho que não sei que essa questão. Agora, olhando nesse cenário, Fabião, como você enxerga, tá vendo isso em relação à eleição americana no segundo semestre? Como é que o mercado deve se comportar, na sua opinião? Mercado brasileiro, tá? E essa questão de China, 5% de crescimento ao ano, que tudo indica que parece que o setor imobiliário lá saiu menos do noticiário, saiu menos do radar,
encontraram parece que meio com uma solução. A gente teve a sua querida Vale do Rio Doce, que você gosta dessa ação, voltando a subir com alguns dias de minério de ferro, com a perspectiva de aquecimento interno lá de crescimento, não só China, mas como o mundo. Então, como você está equilibrando hoje e vendo o cenário para essas duas economias, que são as duas principais do mundo, para o segundo semestre de 24? Bom, Kim, agora não tem bola de cristal. Eu vou causar um pouco aqui, já que aqui a gente está em casa, eu vou causar um pouco porque eu tô com uma visão diferente talvez do mercado, né? E isso não quer dizer que eu esteja certo ou não. Claro, mas essa semana aí, eu lá no meu call mais chique do Brasil, eu falei o seguinte: eu acho que vai vir surpresa da China por aí. Eu acho. Positiva ou negativa? Negativa. Eu acho. Porque não só pela Garden lá do setor imobiliário, exatamente, que teve todos aqueles problemas, mas eu não sei, eu acho que a China não vai ter o crescimento que eles falaram, obviamente foi o que você disse. Os números da China é uma incógnita, né? A gente não tem. Xi Jinping coloca no papel. Xi Jinping põe, exatamente. É uma ditadura muito, muito pesada lá, então a gente não tem informações. Eu lembro, não sei se o Edu também escutou, teve um tempo atrás que o ministro ficou desaparecido uns dias, ninguém tinha notícia. Não, como assim? Foi para Rei? Eu escutei, eu falei, mas onde que o cara estava? Não sei, os caras não sabem. Estava lá no Congresso. Então eu acho que a China não vai crescer o previsto. Eu acredito, conversando até com um amigo meu aí do setor aí de alimentício, falou que a Índia vai dominar, vai ser o país que mais vai consumir. A Índia vai dar uma... exatamente, principalmente de carne bovina. Então, mas liberou a carne lá? Então, eu não entendi também, mas parece que a parte da proteína agora realmente vai ter. Então, eu particularmente acho que a China pode ter resultados negativos que pode afetar aqui. Lá nos Estados Unidos está uma maravilha, né? Lá tudo é foco. Você acorda de manhã, você compra o Dow Jones a S&P, pode esperar que vai subir. À tarde você vende. O Zé vendia de S&P. O Zé vendia de S&P? Zé vendia de S&P. Mas deve ter tomado um calor, hein? Não, desistir tem tempo já. Desistir. É inteligente, mas cara de mercado é das antigas, ou discurso inteligente. Stopa, né? Porque não dá para desistir, não vou ficar na frente, Mas realmente lá as ações, né? E principalmente a tecnologia, como você disse, essa coisa Nvidia explodiu. Levou todo mundo. Os americanos vão. Agora os juros realmente americano, né, nessa faixa de 5, 5,5, né, é alto. Eu só não consegui entender, Fábio, e começando perguntando pelo Edu, por que o Brasil subiu a ação do Brasil aqui, a Bovespa, o índice subiu quando saiu o resultado de Nvidia lá. Subiu pra caramba aqui a bolsa e os caras... Vamos lançar uma DR, poxa. O que aconteceu? Me conta isso aí, me explica. É a nossa inteligência artificial. Que eu não estou entendendo o governo quer fazer uma, né? O nosso presidente outro dia falou, né? Que para que fazer inteligência artificial se temos tantas pessoas inteligentes no Brasil? Não teve um negócio desse? Ih, ele deu uma dilmada? Por isso? Ele é o nosso Biden. Às vezes eu acho que ele é o nosso Biden ali. De vez em quando ele dá uma... Os petistas vão assistir o programa hoje, vão ficar nervosos, vão ficar bravos, hein? Será que eles não vão Não, mas ele ficar bravo com a gente, hein, meu? Mas tudo bem, vamos lá. Segue aí. Falar de política é um perigo, mas vamos que vamos. Segue, Edu. Então, Edu, o que aconteceu com a Nvidia subindo e como é que você está olhando China? O Edu é um cara cético para a China, também igual a nós, né? China não dá para botar fé em nada. Com a cabeça certa ou errado? Não, acho que China é difícil sempre a gente analisar qualquer coisa que vem de China, né? Eu acho que é difícil analisar qualquer dado que vem de China. Poxa, os caras são uma ditadura. No número que sai de lá, você vai acreditar? Se não sair inflação alta, se não sair crescer PIB alto, eu mando matar o presidente do IBGE chinês. O cara vai botar o número pra cima, ele não vai, né? Não tem dessa, vão mandar prender o cara, não, sabe? Então não dá pra você confiar no número que vem de China. Eu gosto muito de olhar para quando a gente fala de China, principalmente, eu gosto muito de olhar para os preços de commodities, né? Os preços de commodities, para mim, são o melhor termômetro do que acontece, principalmente na China, porque a China é um grande consumidor de commodities, né? E poxa, se o preço está subindo, é que eles estão comprando mais. Então, nos último mês aí, a gente viu um movimento mais alto, mais forte no petróleo.
a gente viu o preço do minério cair, mas os últimos pregões recuperar um pouco, né? Recuperou um pedaço bom da queda. 10% em 2 dias. Porque subiu mas 3, ainda tá fora dos preços. Ainda tá bem baixo ainda, mas né? o petróleo subiu $10, Edu, nos últimos períodos aí. De 80 para 90 o Brent. Não, o petróleo andou bastante, ou seja, tem consumo, tem comprador, guerra lá, alguma coisa está acontecendo. Tá complicando tudo. Tem guerra e tudo, mas sempre tem guerra, né? O Oriente Médio, o dia que o Oriente Médio não tiver alguma bagunça ali, né? O mundo terá 90% dos seus problemas resolvidos. Né? Ainda Rússia e Ucrânia em guerra, né? Então, Rússia e Ucrânia em guerra, que também não parece que essa guerra acaba tão cedo. Enfim, a gente sempre vai ter algum conflito geopolítico acontecendo menor, né? Em menor escala, né? Rússia e Ucrânia talvez seja o maior aí dos últimos anos. Mas no Oriente Médio ali, faixa de Gaza, isso aí todo dia, né, recorrente, tem alguma confusão ali na faixa de Gaza, enfim. Então, eu gosto muito de olhar para o preço de commodities, voltando para a China, gosto muito de olhar nos preços de commodities, acho que é o principal indicador se China está tendo um bom momento ou não, está no preço de commodities, e por conta disso, parece que a economia chinesa, nos últimos 2 meses aí, está dando uma respirada, né? Parece que está dando uma respirada. Se isso vai ser uma coisa que, né, vai ser uma consistente, a gente vai ver isso mais tempo, é uma outra questão, né? Eu acho que a gente tem muitos, aparentemente, de novo, né, a gente não tem acesso tão bom aos dados, mas aparentemente tem algum problema de crédito nos bancos e nas construtoras na China, né? E isso, a gente já viu a Evergrande quebrou, tem alguns movimentos de pessoas tentando sacar dinheiro, a gente vê alguma coisa de alguns bancos, enfim, tem alguma coisa rolando ali que a gente não tem muito certeza do que é, né? E que onde há fumaça há fogo, talvez a gente veja isso em maior ou menor escala, isso se manter aí por um período. E não estou falando aqui que a China vai, sabe, cair, o PIB vai cair 10%, então não, talvez a China não cresça tanto quanto o esperado, só dela não crescer tanto quanto o esperado, né, para a gente principalmente, que é um grande produtor de commodity, que a China é o nosso principal cliente, para a gente é muito ruim. Então acho que a gente tem que ficar esperto aí com possíveis desdobramentos que pode acontecer no mercado brasileiro. Como é que você acha que vai acontecer as cenas dos próximos capítulos? Porque assim, a economia mundial hoje está trabalhando com o cinto meio que apertado. Por quê? Porque a gente tem uma guerra, por exemplo, de Rússia, e Rússia é uma máquina de distribuir commodities. Acho que eles são os maiores produtores de gás. Não sei se é o segundo, o primeiro, o terceiro de petróleo. Tem todas essas reservas que a Rússia, só que ela está sofrendo sanção no mundo inteiro, né? Então, muitas pessoas, muitos países não estão proibidos de comprar da Rússia porque ela tem a sanção, o que torna os produtos um pouco mais caros, porque tem uma economia muito competitiva fora do mercado. Quando parar essa guerra, ou quando normalizar isso, que um dia vai normalizar, que o mercado, a economia mundial possa a consumir petróleo de novo russo, o gás natural da Rússia, como é que você enxerga essa demanda em relação aos países concorrentes? Brasil, por exemplo, a Petrobras vai ter um competidor a mais de peso para vender petróleo no mercado. O preço do petróleo deve cair, o que deve favorecer para a economia. Então, olhando isso, de um modo geral, eu enxergo que a economia global, de novo, está com o cinto apertado porque a gente tem um player que está lá sem poder fazer nada. Esse player podendo voltar a atuar no mercado, parece que a gente pode ter uma perspectiva de inflacionária menor. Só que enquanto isso não acontece, a gente está tendo os Estados Unidos com juros de 5,25%, 5,25% no ano lá, com perspectiva de um corte, 2 cortes no máximo, 3 não pode, e a gente está empacando, no modo geral, em relação a isso. Quanto tempo você acha que a gente tem, Fabão, para virar? A economia brasileira e mundial aguenta 2024 no ritmo que está? Kim, eu falo, o Brasil, ele é uma potência, mas ele não sabe aproveitar, né? Realmente eu acho que o Brasil, ele poderia estar em outra escala, né? Mas aí a gente vai voltar por uma série de coisas, falar de estrutura, de educação. Aí tem que voltar para Dom Pedro, cara. Exatamente, entendeu? A nossa cultura já veio errada. O que devia, né, arrumar, e que pode arrumar um dia. A educação, pode ser. Então, eu acho assim que o Brasil continua sendo assim um país, de novo, a gente vai continuar naquele papo, nós somos um subdesenvolvido que nós temos tudo para alcançar.
Só que eu também eu concordo com o que o Edu falou. Eu não sei se essa guerra vai acabar tão cedo, viu, sinceramente. Aparentemente não. Aparentemente eu acho que não, né? Mesmo porque agora com a reeleição do Putin, né? 32 anos do Mas governo. não querem que a gente não pode falar, porque senão vão dizer que a gente está puxando para um lado, falar, mas não tem nada a ver com político. Mas ele, né, ganhou novamente as eleições. Então, eu acho que o pensamento dele, a cabeça dele vai continuar. Então, eu acho que mais um tempo a gente vai sofrer, mas voltando para o Brasil, eu acho que 2024 parece que está meio... O que foi programado pode ser que aconteça, se não vier nenhuma surpresa no meio do caminho. O mercado está meio assim, num consenso que realmente vai tentar... Por exemplo, a próxima reunião do Copom aqui vai ser o 0,5. Já as próximas, né? O Campos Neto já sinalizou... Veja bem. Isso, exatamente. O veja bem. Talvez um 0,25. Então, será que nós vamos chegar perto mesmo dos 9? Acredito que não, os 9,5. Então, eu acho que 2024 ainda pode ser um ano tranquilo para o Brasil, mas já sinaliza que o nosso pensamento e a nossa cabeça tem que voltar. E aí vem muito no que você perguntou sobre os clientes, né? Há um ano atrás, um pouco mais, né? 2 anos atrás, os clientes estavam acostumados, né, com taxa de juros muito alta. Tanto que aqui o setor imobiliário sofreu bastante, né? Sim. Por que você ia comprar um imóvel para alugar para ganhar 0,5, 0,6, né? Se você podia pagar 1 e pouco. Então, quer dizer, mudou já a consciência, as pessoas estão vendo, eu acho que cada vez mais nós vamos ter que nos reinventar e procurar opções. Eu acho que talvez agora seja o momento também dos créditos corporativos. Eu acho que pode acontecer mais IPOs esse ano de 2024. Segundo o presidente da Bolsa. Também vai acontecer. Agora, da onde vai vir esse dinheiro, né? Esse é o grande problema, né? Lembrando que o nosso dinheiro para os gringos é vezes 5. Então, eles deveriam né? Vem aqui de graça. Vem aqui, a Bolsa... Diz aí, Edu, a nossa Bolsa não continua de graça? 30 mil pontos, o índice? Se a gente pegar o gráfico do EWZ, né, que é o Basket Brasil lá fora, né, não ETF, né, o pessoal que gosta de ETF é o Exchange Traded Funds, é um fundo de Brasil lá fora, chama EWZ, que é como se fosse o nosso índice Bovespa, não é isso, mas é o nosso índice brasileiro lá fora, e comparar esse índice com o S&P é uma goleada do S&P, né? O S&P abriu a vantagem, a Bolsa Americana abriu uma vantagem contra a gente inacreditável, né? A gente está muito longe das máximas. E o S&P muito perto das máximas, ou seja, o Brasil ficou bem para trás e já não é de agora, né? Ô Edu, eu vou ter que finalizar o programa aqui, vou à reta final. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Qual Mais Chiques do Brasil, que se eu quiser assistir, onde que eu procuro? Tá no Instagram, Denard, né, meu sobrenome, Denard Trader, e todo dia a gente tá lá, 1 minuto, 2 minutos, não falamos de política, só falamos, vamos mandar agora um abraço especial. Todo dia eu mando um abraço especial para alguém. Eu tô parecendo, aqui o pessoal mais novo não vai... Lembra o Maguila? Né? Maguila mandava, ele ganhava as lutas. É que tem muitos espectadores que mandam, eu tô açougueiro e tal. E todo dia eu mando, mas é engraçado. Pra hoje quem que vai ser? Não, amanhã vai ser pro Edu e pro meu querido amigo Marco Prado, vou mandar um abraço. Então vocês já tem que começar o Kim já, o Edu, e curte lá no Denard Trade. Espero poder aí ajudar também. Eu sou assessor de economia lá da GWM, né? Um braço do BTG. A gente tem um pouco de experiência do mercado. E o que a gente puder fazer e ajudar, obviamente. A gente tem esse o mesmo DNA dos três aqui. Sim, as pessoas que estão assistindo aí o programa, quiserem saber um pouco também, aproveitar a oportunidade de um especialista de mercado, o Fábio já deu os canais aí para você poder acessá-lo. Tá bom? Cara, obrigado. Sim, eu que agradeço. Aquele soco tradicional que tá com saudade. Edu, valeu, irmão. Obrigado, viu? Ó, semana que vem tem mais gravação, hein? Pode não, tá? Eu que agradeço vocês, vamos fazer muito mais programas. E esse negócio de política, Fábio, a gente tem que discutir, poxa, saudavelmente, né? Saudavelmente, sem agredir ninguém e tal. Acho que tá faltando leveza no mundo hoje em dia, né? Tá faltando. Tá faltando leveza, faltando gentileza. Tem que ser mais leve, conversar sobre os assuntos de uma maneira mais leve.
e caminhar aí adiante, né? Vamos em frente, galera. Estamos aí para mais. Vou assistir amanhã. Se quiser marcar, meu Instagram é eduardo.boixá. Me marca lá que eu vou repostar no meu Insta. Já vou seguir agora. Eduardo Boixá, já posta lá amanhã. Gente, valeu, galera. Mais atenção de abração. Vocês. Tivemos aqui Fábio Denardi conosco, mais uma vez agradecendo. Fábio, eu que agradeço, Eduardo Boixá. Até o próximo programa e muito obrigado pela sua companhia.